Então, resolvi fazer essa live, gente, porque eu fiz um vídeo falando sobre como você pode aprender inglês com séries, vendo séries. É um tema que as pessoas têm bastante dúvida por vários motivos. Muita gente, como eu falo no vídeo mesmo, muita gente gosta de série e se pergunta, poxa, né, se eu posso unir, matar duas coisas com uma cajadada só. Posso ver série em inglês e ao mesmo tempo, já que eu estudo inglês, eu acabo praticando inglês. E o que é legal de perceber é que por que eu decidi fazer essa live falando sobre esse tema? Se tem um vídeo, se eu fiz um vídeo bonitinho lá, separado, os 5 recursos que você pode usar para poder aprender inglês com série, tá lá bonitinho, um vídeo longo até, tem mais de 30 minutos. Por que que eu resolvi fazer uma live falando sobre o mesmo tema do vídeo? Talvez você esteja se perguntando isso. O motivo é muito simples. Eu não sei se você já passou por isso, mas lembra da época de escola? Às vezes o professor, qualquer matéria, vou dar matemática, por exemplo, que as pessoas vira e mexe têm alguma dificuldade com matemática. O professor explicava a teoria lá no quadro pra você, e aí ele acabava a explicação, aí você falava assim, ah, entendi. Só que na hora de você colocar em prática o exercício, você encontrava uma série de dúvidas. Aí ou você chamava ele, ou chamava o seu colega, ou então ia para casa, aí falava com seu pai, ou então você mesmo tentava. Então, o que a gente consegue perceber disso? Que eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso. É que a teoria, ela é importante, mas quando a gente vai pegar aquela teoria e colocar em prática, nós vamos encontrar alguns empecilhos, nós vamos encontrar alguma dúvida. Se você trabalha com alguma coisa, você sabe disso. Se você estuda alguma coisa, você sabe disso. Então foi justamente por isso que eu decidi fazer essa live, colocando em prática aquilo que eu falei da questão de como você pode aprender inglês vendo série. Como que é isso colocar em prática? Eu vou deixar aqui aberto para vocês fazerem perguntas sobre como que eu posso aprender inglês com série? Se você já colocou em prática, qual foi a sua maior dificuldade? Qual é a sua maior dúvida com respeito a isso? E o que eu vou fazer? Aqueles princípios que eu expliquei no vídeo, você vai ter a oportunidade de colocar em prática e ver a aplicabilidade dele agora. Como que, nesse caso, eu posso aplicar esse princípio? Ou, tá muito chato, o que eu posso fazer? Então, é justamente isso, essa oportunidade que vocês vão ter de trazerem para cá, para prática, quais são as dúvidas de vocês com respeito à série. Beleza? E, mais, além disso, eu também pedi para... algumas pessoas já me mandaram perguntas anteriormente, então eu vou mencionar essa pergunta aqui dessas pessoas, vou ler a pergunta e talvez seja até uma pergunta que você mesmo já fez para você, com respeito à série, com respeito a filme. Dessas perguntas que as pessoas me mandaram, eu vi que muitas são muito recorrentes. As pessoas têm muitas dúvidas com respeito, devo colocar a legenda em inglês ou em português, posso assistir o episódio primeiro em português primeiro e depois ver em inglês. Várias dúvidas com respeito a isso. Então eu vi que tem um padrão, que a maioria das pessoas que veem série, elas vão ter dúvidas muito parecidas com algumas coisas. Então eu vou começar aqui, ó. A primeira pergunta foi como saber qual série é ideal para aprender inglês? Isso mesmo, mandou várias dúvidas. E eu coloquei aqui, então eu vou mencionar todas elas. Como saber qual série é ideal para aprender inglês? Então, no vídeo que eu falo, Thaís falou, indica umas séries aí. Olha, eu tô vendo Modern Family, é muito boa, o vocabulário dela é bem tranquilinho. Não quer dizer, quando eu falo que o vocabulário é tranquilo, não quer dizer que não vai ter dúvidas, tá? Mas em relação a séries mais complicadas, a Modern Family tem um vocabulário bem mais do dia a dia, bem mais prático. Uma coisa que eu percebi é que são duas coisas diferentes.
você ter vocabulário do dia a dia, você ter um vocabulário prático, é diferente de você ter uma série que o listening dela seja bastante nítido. Porque, por exemplo, nessa série existem várias coisas que eles falam que tem coisas que você consegue perceber nitidamente, mas eu sei que tem coisas que você vai encontrar dificuldade porque tem muitas contrações, eles falam rápido algumas palavras e às vezes você não vai conseguir entender. Então são coisas diferentes, tá? Ter um vocabulário do dia a dia e prático não é a mesma coisa deles falarem com uma nitidez muito boa, palavra por palavra. Essa série, Modern Family, eles falam muito no inglês do dia a dia, no sentido de que é rápido mesmo, tá? É rápido, eles vão comer palavras, vai ter coisa que vai ser complicado de entender, mas o vocabulário também não é difícil em contrapartida, tá? Thaís falou, sabe se tem um recurso de diminuir a velocidade? Tem um recurso no Netflix, é no canto inferior direito. Isso, no canto inferior direito, pra cá. Você consegue diminuir a velocidade no Netflix. Então dá pra diminuir a velocidade. Nossa, muito boa essa pergunta. Então olha só que legal. Como eles falam muito rápido, você também pode diminuir a velocidade. Pode colocar em 0,75, 0,5 e aí vai ajudar. Olha só, uma característica que pode ser ruim se você não estiver entendendo muita coisa, você consegue simplesmente adaptar e melhorar pelo simples fato de você diminuir a velocidade no Netflix. E no YouTube também tem esse recurso. Muito provavelmente você já usou. Então, a Modern Family é uma série muito boa para isso. Agora, eu falei aqui... eu falei aqui, são coisas diferentes. Ter vocabulário do dia a dia é diferente de você ter o inglês nítido, de você conseguir entender palavra por palavra do que você está falando, porque as pessoas sempre se perguntam qual é a série ideal. E ideal, um sinônimo para ideal é perfeita. Então, qual é a ideia? Você nunca vai encontrar uma série perfeita que vai atender a todas as suas demandas. Depois eu vou mencionar aqui quais são as coisas que são interessantes você levar em consideração quando você for assistir uma série. Quais são as coisas que vão te ajudar a aprender, que vai te ajudar a ter mais foco na hora de prestar atenção na série mesmo, o que vai fazer você focar durante mais tempo. Eu vou mencionar isso. Mas a série ideal, você não vai encontrar a série perfeita que vai ter tudo. Por exemplo, eu acabei de mencionar aqui a Modern Family, que é uma série que é o inglês do dia a dia, muito prática. Você vai colocar com certeza coisas que você vai aprender lá. Se você pratica com alguém, se você conversa com alguém no WhatsApp, se você tem um parceiro de conversação, se você já pratica inglês com frequência, você vai com certeza ter a chance de colocar em prática muita coisa que você vê nessa série. Então isso é muito bom. Mas eu falei que o listening dela, às vezes, como é um inglês muito do dia a dia, não é falado palavra por palavra certinho, talvez você encontre alguma dificuldade. Então olha só, ela é bom por um lado, mas é ruim por outro. Mas a Thaís aqui acabou de perguntar se no Netflix tem o recurso de você diminuir a velocidade. Então você pode pegar esse recurso de diminuir a velocidade e aplicar nessa série, que desse jeito, você, olha só, embora ela tenha um lado ruim, se você diminui a velocidade, você aumenta a probabilidade de conseguir entender o que está sendo falado. E aí você acaba abonando um pouco seria o lado ruim dessa série. É uma série muito boa no sentido de que, inclusive foi uma das perguntas de quem me mandaram, de você conseguir entender palavra por palavra do que está sendo falado. Na verdade não é nem série, eu vou dar o exemplo de uma série e depois eu vou dar o exemplo do tipo, gênero, por assim dizer. Por exemplo, não sei se vocês já viram BoJack Horseman, tem no Netflix. É uma série de animação, é um desenho.
E quando é animação, quando é desenho, até os filmes da Disney, por exemplo, eles têm uma preocupação em falar palavra por palavra, em ser algo nítido. Então, se você está procurando por isso, não, eu quero algo mais fácil no sentido de eu ouvir palavra por palavra, de eu conseguir entender mesmo o que está sendo falado, porque isso com certeza vai diminuir o grau de dificuldade e vai aumentar a probabilidade de você entender. Se você está procurando isso, olha só, séries de animação é uma boa pedida. Porque você vai conseguir entender muito mais coisa, até por conta da própria maneira como a série é produzida, né? Porque eles têm um script, então é muito do inglês falado, me desculpa, não é inglês falado, seria inglês escrito. Eu falo muito isso, que por exemplo, quando você tem... Existe uma diferença do inglês falado para o inglês escrito. Se alguém pegar um diálogo e for ler o diálogo com você em inglês, vai ser mais fácil de você entender do que a pessoa tá ali se vira nos 30, conversando com você, criando a sentença na hora. Vai ter palavra que ela vai parar, que ela vai voltar, vai ter troço que ela vai falar mais rápido, você não vai conseguir entender, não vai conseguir perceber. Então são coisas diferentes. Então na animação, por que é mais fácil de você entender? Porque é muito próximo do inglês escrito. Então eles têm um script. Então eles estão quase que visualizando a palavra na hora de falar. Às vezes eles estão até lendo, na maioria dos casos. Então eles se obrigam a pronunciar a palavra do começo ao fim. Tem uma preocupação maior com isso também. Então, se você tiver vendo série, que quiser esse tipo de série, diminuir o grau de dificuldade, procure animações. BoJack Horseman é uma delas. Existem outras. Deixa eu ver. Tem uma que também que é dos adolescentes também, Netflix, e existem várias. E se você colocar uma, o que vai acontecer? Automaticamente vai aparecer outras para você como opção, né? Então isso também é bem legal, porque o próprio algoritmo do Netflix vai mostrar para você quais são as opções que você tem ali, né? E tu coloca lá a série e automaticamente depois vai começar a aparecer algumas sugestões para você de série. Na própria aba de pesquisa, se você for ver, na própria aba de pesquisa, você coloca o nome de uma série que você quer ver e vai te dar várias séries que tem alguma coisa a ver com ela. Então também esse é um dos mecanismos que a gente tem para poder encontrar séries que tenham mais a ver com a gente. Beleza? Então, aqui, respondendo a sua pergunta, Thaís, a pergunta: como saber qual série é ideal para aprender inglês? Muita gente tem essa dúvida e fica na cabeça: caramba, qual é a série ideal? Acabei de dar exemplos aqui de algumas coisas boas de uma série, qual é outra coisas boas de outras séries. E a série ideal para você aprender inglês é a série que vai preencher determinados requisitos. Não quer dizer que essa série ela vai preencher todos os requisitos, mas quanto mais pré-requisitos ela preencher, melhor. Então, o que eu aconselho? Por exemplo, episódios curtos. Por que séries que têm episódios curtos são bons? Por quê? Vai ser mais fácil de você vai diminuir a probabilidade de você achar chato e querer parar no meio do episódio. Então, episódios de 20 minutos, você consegue assistir melhor, é mais rápido, é mais prático. Agora, se você compara com séries que tem 40 minutos, 1 hora, para você assistir um episódio inteiro, até em português. Se você assiste série, você vai ver que as séries que são mais fáceis de você acompanhar, de você maratonar, são as séries o quê? São as séries mais curtas, que você vê um episódio atrás do outro. Agora, séries muito longas, às vezes a pessoa vê um episódio, poxa, foi até legal, mas cara, tô cansado, não aguento ver mais. É difícil de você maratonar. Então, episódios curtos por conta disso, por ser mais fácil. Segunda coisa,
O ideal para você praticar inglês vendo série, eu falo da questão do método da abordagem da análise e estudo. É o quê? É você repetir aquilo. Então, existem várias formas. Você pode pegar, por exemplo, uma cena e repetir a cena inteira. Você pode pegar um diálogo, repetir. Você pode voltar lá nos 10 segundos para poder repetir só aquela parte que você quer. Mas uma das coisas que favorecem, uma das coisas que vai fazer você aprender de fato inglês com série é a repetição. É uma das abordagens que eu mencionei. Então, concorda comigo que se você vê uma série de 20 minutos, vai ser mais fácil para você conseguir repetir o mesmo episódio? Então, se você viu o episódio, aí você, poxa, eu entendi uma coisa. Faz o teste, poucas pessoas fazem isso. Assiste de novo esse mesmo episódio. Você vai perceber que você vai entender muito mais do que você tinha entendido da primeira vez. Isso por vários motivos. Porque quando a gente fala de entendimento, não é só questão do vocabulário, da palavra que está sendo falada. A gente foca muito nisso quando está aprendendo inglês, né? Ah, não, eu quero aprender vocabulário. Ah, palavra. Ah, expressão. Mas não é só isso que vai contribuir pro seu aprendizado. Porque quando você vê um episódio, você viu... você entendeu o comportamento de personagem, você já viu o cenário, você já conseguiu entender também alguns vocabulários, algumas palavras que já foram faladas. Quando você for ver de novo, todas essas informações, o nosso cérebro ele não usa só uma via para poder deduzir uma informação, ele usa várias vias, várias. Quer ver um exemplo disso? Eu percebo muito que quando você vê série, por que é importante você ver série? É importante você... Não seria importante a palavra. Por que é muito eficiente você ver série? Acaba sendo importante por consequência, né? Mas é o seguinte, quando você vê um filme, o filme tem 2 horas, ele acabou. Né? Beleza, acabou. Mas quando você vê série, percebe que você começa a entender coisas sobre o personagem, como ele age, o próprio, né, o comportamento dele. As situações também vão se repetir. Você começa a ver que os ambientes também se repetem. Todas essas informações, a própria relação dos personagens com outros personagens na série, as situações tendem a se repetir. Você começa a prever algumas coisas, que fulano é irmão de... que fulano é irmão de ciclano, que fulano é amigo do outro. Essas coisas, todas essas informações, o teu cérebro tá ali, ele tá vendo. Então tudo isso, na hora de você conseguir deduzir uma informação, deduzir uma palavra, uma cena, vai entrar em jogo. E todas essas pistas o teu cérebro vai levar em consideração na hora dele conseguir falar. Ah, então é isso que tá sendo dito. Por exemplo, a gente vê isso no nosso dia a dia. A gente não usa só a palavra para conseguir deduzir o que está acontecendo. Vamos supor, se você conhece um casal de amigos e você vê que... beleza. Deixa eu reformular aqui. Por exemplo, você está passando na rua e você vê um casal... um tá parado na rua, outro deixa o outro falando sozinho e sai bravo. Você consegue deduzir que eles estão discutindo ou que eles acabaram de ter uma discussão. Você não precisa conhecer essas pessoas para você conseguir deduzir esse tipo de informação. Beleza, é bem raso esse tipo de dedução, porque é bem óbvio. Mas agora, você consegue deduzir o motivo da briga? Dificilmente você vai conseguir deduzir o motivo da briga se você não ouviu nada. Você tá lá, você só tá vendo a cena, mas você não ouviu nada. Mas agora, vamos supor, você conhece um casal de amigos e você sabe que um deles é muito ciumento, né? E você já viu várias brigas deles por causa de ciúme. Se você vê eles discutindo, brigando, você não ouviu também, tá? À distância. E eles saem, e um deles sai bravo, você consegue deduzir que foi por causa de ciúme. Você começa a pensar, poxa,
talvez seja por isso. Por quê? Porque você já presenciou algumas outras coisas. Então, essa informação tá na tua cabeça. Então, às vezes você até volta e você ouve, não, ele falou essa palavra, ou ela falou isso. Então é por causa de ciúme a briga. Então você já tem aquela informação de que provavelmente é por causa de ciúme. E aí você às vezes ouve uma coisa, ouve outra, você vê, e aquilo dali te traz mais informação. Então, voltando, por que eu usei essa ilustração? Para mostrar que quanto mais informação você tem, para você entender a série é melhor. Então, a série favorece muito isso. Porque você está acompanhando a vida dos personagens. Você está entendendo eles. Então, as situações que acontecem, o teu cérebro ele não vai usar só a palavra que está sendo falada. Não é só o listening da palavra que vai te ajudar a entender o que está sendo falado. O teu cérebro vai jogar muita informação na sua cabeça sobre várias coisas que você já viu para poder fazer você entender aquela palavra ou aquela sentença. Então, é muito legal a série por conta disso. É uma oportunidade muito boa de você conviver com os personagens, com as situações que se repetem, e isso vai te ajudar a cada vez mais deduzir mais coisas, não só pelo listening, mas por todo o conjunto, por todo o background, por todo o repertório que você formou até aquele momento. Beleza? Então, episódios curtos ajudam muito. Episódios curtos ajudam muito a você conseguir voltar no episódio, né? Então, repetição, muito importante. E você gostar da série também. Qual é outra coisa que faz com que a série seja uma série boa para você assistir? Eu até mencionei isso no outro vídeo. É o quê? É você gostar do tema, você gostar do gênero. Por quê? No que isso influencia? Isso influencia no na sua atenção. Se você gosta do tema, você tem tendência de prestar mais atenção. Se você gosta do tema, você já tem alguma informação sobre aquele tema, então o teu cérebro vai ter mais informação para conseguir deduzir mais coisa daquela situação, daquele diálogo. Você vai ter mais paciência. Então, quando eu falo questão de repetir o mesmo episódio, por exemplo, eu gosto muito de série de humor e eu rio várias vezes da mesma piada. Dependendo da piada, eu volto a cena só pra ouvir aquela piada de novo. Então, eu tenho muita paciência com série de humor. Então, pra mim, não é problema nenhum. Eu posso voltar um episódio pra poder praticar mais o meu listening. Então, quando você gosta mais da série, você tem mais a tendência de voltar no episódio. Agora, só fazendo um adendo aqui. Perguntaram sobre... A pergunta aqui é sobre qual é a série ideal. Olha só que interessante. Se é uma série que você gosta, levando em consideração que é o tema que você gosta, e é uma série de 20 minutos, olha só, você já tem 2 requisitos aqui para você aprender mais com a sua série. Por quê? Se você gosta, você vai ter mais paciência para você voltar e ver a série várias vezes, ver o mesmo episódio 2, 3 vezes. Então, tá vendo? Que conforme você vai aumentando os requisitos, você vai aumentando a probabilidade de você aprender mais inglês com essa série, porque você vai estar trabalhando com vários fatores ao mesmo tempo. Então, o tema que você gosta é muito importante, o tema que você gosta, por conta dessas coisas. Então, e é mais fácil de você gravar também. Qual seria outra coisa no vocabulário? Qual seria outra coisa para poder contribuir para que a gente poderia dizer que é uma série ideal? Uma série que vai te fornecer um vocabulário que vai atender às suas necessidades. Então, vou dar um exemplo aqui bem prático. Por exemplo, quando você vê séries... Eu vou dar exemplo de séries clássicas aqui, ó. Friends é uma série clássica. Ela traz vocabulário do dia a dia. Então, isso é um vocabulário que é comum a todo mundo. Todo mundo. Então, como é um vocabulário que é necessário para todo mundo, porque todo mundo em algum momento vai precisar falar de atividades do dia a dia. É uma série também que entra... Como é uma série de humor, as séries de humor elas são muito ricas em ambientes e temas. Então vai entrar em situações de trabalho, em situações de relacionamento, tudo com uma frequência muito boa e com uma variedade muito boa também.
Ó, trabalho, relacionamento, e aí de relacionamento você tem brigas, namoro, casamento, as amizades, aí trabalho, questão de demissão, questão de ter que melhorar, questão de desafios. Então, percebe que esse tipo de série, tem muita gente que não gosta. Tem muita gente que não gosta, fala, cara, eu não suporto Friends, não suporto série de humor. Tudo bem, é um gosto da pessoa. Mas existem muitas coisas na série de humor que se a pessoa ela não vê, ela tá perdendo. Não há como. Não há como. Aí você fala, se eu não gosto da série, eu devo ver? Olha só, vou responder lá nos requisitos que eu falei. Série de humor não passa de 20 minutos e pouco. Não passa. É um dos requisitos que eu falei. Ela tem um vocabulário do dia a dia, vai atender suas demandas. Então ela entra em 2 requisitos de série ideal para você assistir. Lembra, série ideal nunca vai entrar em todos. Mas eu não gosto. Tudo bem, aí você pesa o que é mais importante para você. Não, prefiro ver uma série que eu gosto. Então tudo bem, você vê lá. Então, por isso que eu tô passando aqui para vocês, dando ferramentas para vocês analisarem o que é o ideal, o que é mais fácil fazer, o que seria mais difícil fazer, você escolher o seu caminho, porque no final, a única pessoa que vai poder escolher a melhor série pra você é você. Eu tô te dando as ferramentas pra você levar em consideração na hora de você escolher as suas séries, mas no final, só você vai poder dizer, não, essa série aqui é a melhor série pra mim, porque, embora eu não goste de série de humor, poxa, tem uma variedade muito grande de vocabulário, tem situações muito variadas, eu vou aprender muita coisa, e tem 20 minutinhos, não custa nada, então embora eu não goste, vai me trazer muitos benefícios. Então, esse o exemplo. Quer ver um outro exemplo que eu vou dar pra vocês? Peaky Blinders, que é uma série muito famosa, muita gente tá gostando dessa série. Eu comecei a assistir a série, gostei. Mas aí, é uma série boa pra aprender? Não é uma série boa pra aprender? Então, vamos analisar aqui. Se você gosta muito desse gênero de série, funciona muito como entretenimento. Muito como entretenimento. Você vai aprender, porque tem muitas palavras que você vai conseguir aprender lá e você vai conseguir também colocar em prática, mas não é uma série que eu vejo no sentido de que fala assim, caramba, vai influenciar muito no meu vocabulário do dia a dia. Quem já viu Peaky Blinders talvez até concorde comigo aqui. Porque é uma série que se passa há muito tempo, então existem palavras mais antigas, é uma pronúncia mais rebuscada, que não é... Quem está acostumado com o inglês americano, por exemplo, vai estranhar muita coisa. Então quem tá... Eita, peraí. Eita, deixa eu só me irritar aqui na cadeira. Isso, o Michael falou, Peaky Blinders é British. Isso mesmo. É uma história... É porque eu vi há muito tempo, de uma gangue lá da Inglaterra. Então é um inglês britânico mais antigo. E então existem essas características. E é uma série que os episódios demoram bastante. Se eu não me engano, cada episódio de Peaky Blinders demora pelo menos 40 minutos. É isso, Michael? Eu não sei dizer aqui. Eu acho que é isso. Acho que é 40 minutos cada episódio de Peaky Blinders. Então, olha só, vamos analisar aqui. É uma série que é o inglês britânico, antigo. Não, nada contra o inglês britânico, inclusive eu acho muito bonito. Em média, isso, o Michael falou, em média é 45 minutos. É o inglês mais antigo, tem palavras do vocabulário mais antigo, muitas coisas que a gente não usa hoje em dia. É uma série que demanda mais tempo. E aí você vai analisar. É uma série boa pra quê? Que a gente sempre pensa, uma série ideal. Uma série ideal é uma série que vai preencher mais requisitos. Então é boa pra quê? Poxa, eu amo esse tipo de série, eu
quero me divertir, beleza, vou assistir Peaky Blinders, tá? Então, vou assistir. Ah, uma coisa também, gente, isso aqui não posso esquecer de falar, que é o seguinte, nível de estruturação de sentença, tá? Não muda. É basicamente a mesma coisa. Por quê? A gente fala, questão de vocabulário, questão de pronúncia, beleza. Mas a estruturação de sentença, ordens de palavras, quando isso foca na sua... Quando você se expõe a isso, você ouve. Então, ó, Peaky Blinders, beleza, vou assistir. Qual é o benefício? Qualquer série em inglês que você vá assistir, não importa a época, Aí, para você criar estrutura, você criar sentenças, todas elas vão te ajudar nisso. Tá? Todas elas vão te ajudar nisso. Então, isso, mas na verdade isso é uma característica de qualquer série. Beleza? Porque muita gente fica, mas e para eu poder criar sentença? Talvez não te ajude a criar, talvez não seja tão eficiente quanto Friends, no sentido de te ajudar a criar sentenças pro dia a dia. Mas você ter contato com aquelas estruturas e com aquelas sentenças vai criar na sua cabeça esse padrão do inglês de estruturação de sentença. O Michael falou. A que mais me ensinou foi Friends na Warner. Exatamente. Geralmente o pessoal começa com Friends, justamente por conta disso, Michael. Porque é uma série que é muito prática, vai falar do dia a dia, vai ter, além de ter muita variedade de situações, entendeu? Isso. Two and a Half Men também. Muito boa, muito boa. Tem o mesmo formato. Percebe que o Michael falou justamente séries de humor. Porque são séries muito rápidas. Você vê 20 minutos. Em 1 hora de série de humor, você já viu 3 episódios. Você já se deparou com não sei quantas situações diferentes. Exatamente, Michael. Exatamente. Tem o mesmo formato. E eu vou aqui para outra pergunta, gente. Pode ir colocando perguntas aí, tá? Que aqui eu vou colocar... Vou colocar as perguntas aqui que me mandaram também. Então, eu respondo aqui e vocês podem colocar as perguntas de vocês aí que eu também vou responder. Como não esquecer as palavras novas que aprendi vendo série? Então, uma coisa muito importante que eu já mencionei é o quê? Repetição. Então, para quem tá querendo aprender vocabulário novo, para quem quer focar em estruturas novas, para quem quer aumentar o seu repertório, repetição é a ferramenta mais prática de você usar. Por que eu digo que é a ferramenta mais prática de você usar? Quais são as outras ferramentas que você pode usar para você gravar as palavras que você usa? Você pode selecionar essas palavras e criar sentenças com elas. Como? Tanto escrevendo, quanto você pode pausar no episódio e criar sentenças e perguntas com elas. Beleza. Se você pode usar essas palavras quando você for conversar com seus amigos em inglês, quando você for escrever, então você também pode anotar essas palavras e fazer perguntas para ele com essas palavras. Então percebe que as outras coisas que são voltadas para você gravar essas palavras, elas demandam mais tempo. E quando eu falo de você colocar em prática logo, já ir conversando com alguém, já anota a palavra, cria pergunta para ela com essa palavra, então você, ou de uma maneira direta, que você vai pegar aquela palavra e vai colocar em prática, fazendo a pergunta para a pessoa, ou de maneira indireta, que é você simplesmente conversar com seus amigos e a palavra aparecer ou não, né? Não, são coisas que não dependem tanto de você, você precisa de outra pessoa para você poder fazer isso. Você pausar a série, criar sentenças com essas palavras ou perguntas, demanda um pouquinho mais de tempo, também é muito eficiente. Agora, você simplesmente repetir o episódio é algo que pode ser mais fácil para você, né? Você vê o episódio uma vez, aí vai, come uma coisa, descansa e coloca de novo. Ou então outra coisa que também dá para fazer é você ver, vamos supor, você vê em dois momentos diferentes. Vamos supor, você vê de manhã o episódio, aí depois você vê ele à noite.
porque você teve um distanciamento, teu cérebro já vai encarar de uma outra forma, tá? Então, essas são estratégias que a gente usa para poder gravar essas palavras. Outra coisa que vai acontecer de forma independente é o quê? Existem palavras que vão se repetir nas séries. Então, vamos supor, você viu o primeiro episódio, o segundo, o terceiro, e existem palavras, existem bordões que vão se repetir. Então, essas palavras você vai pegar cedo ou tarde, tá? Então, essa também é uma forma de que só de assistir série, um episódio atrás do outro, você já vai começar a identificar essas palavras pela repetição. Uma coisa que eu faço muito e que eu sinto que me ajuda a gravar, e não só com episódio de série, tá? Deixa eu ver aqui com o Michael. Deixa eu só terminar aqui, Michael. Já vou te. Uma coisa que me ajuda muito a gravar, coisas que eu faço antes de dormir. Então, se eu vou ler um livro antes de dormir, caramba, tem risco até de eu sonhar com esse livro, com o que foi lido. Então, é aquela ideia de você fazer algo até pegar no sono. Eu gosto muito de fazer isso. Eu vou lendo até pegar no sono. Caramba, parece que você entra no fluxo. Você vê episódios de série antes de dormir até você cair no sono. Também, outro exemplo disso. Porque que dali você acabou de ver aquela informação. Então, eu sinto que no meu caso fica mais fácil. Isso aumenta a probabilidade do meu cérebro gravar aquela palavra. O Michael falou. Uma muito boa nesse formato é isso. Everybody Hates Chris. Sim, Michael. Também muito boa. Ó, tá vendo? Episódios curtos, série de humor, muitas situações. Muito boa. Ajuda muito também. E todo mundo gosta dessa série, né? Engraçado, eu já vi... É o tipo de série que eu já vi vários episódios soltos, mas eu nunca peguei pra ver numa sequência. Diferente do Maluco no Pedaço, por exemplo. Ó, outra também. Maluco no Pedaço. E o que é legal do Maluco no Pedaço é que, caramba, eles falam muita gíria. O Will, especialmente, fala muita gíria. Aliás, se vocês forem ver as entrevistas do próprio Will Smith, ele fala com... Por exemplo, em vez de ele falar she doesn't, ele tem muita maneira de falar she don't. E quem estuda inglês sabe que o certo é você falar, quando é he, she, você falar o doesn't, você falar o does not. O Will fala direto, ele fala she don't, he don't, o tempo inteiro. Muito engraçado. Quem já prestou atenção nisso, veja só. E na série Maluco no Pedaço é direto. Eu acho que tem até uma questão cultural de você diferenciar a maneira que você fala. Na série eu acho que tem essa questão, se eu não me engano. Então outra série boa, ó, o Maluco no Pedaço, e tá na Netflix. Caramba, o Michael falou The Big Bang Theory, também tem o mesmo formato. Olha, deixa eu ver aqui, o Michael falou The Big Bang Theory tem o mesmo... Deixa eu ver aqui. The Big Bang Theory tem o mesmo formato, mas eu destaco o vocabulário técnico, científico, que é aprendido. Olha, The Big Bang Theory é muito boa. Eu gosto muito desse tipo de série. Eu acho que é um humor bastante rico, porque quando você compara com séries estilo Friends, How I Met Your Mother, outra, né? São séries de humor que, embora exista uma inovação e tudo mais, é um humor que foi feito bastante baseado... Você pega o quê? É um grupo de amigos que se encontram e que vão viver situações do dia a dia. O Todo Mundo Odeia o Chris também inovou muito nesse aspecto, né, de ser algo um pouco diferenciado. Questão do contar a história dele lá com a família dele, o que ele passava na escola, dentro de uma visão mais cômica, que se você for pegar a série Todo Mundo Odeia o Chris e for fazer uma leitura de bullying, por exemplo,
Você consegue fazer uma leitura extremamente dramática dessa série. O legal dela é que você vê o ponto de vista do Chris Rock, né? Ele colocando humor, piada, porque ele poderia muito bem contar de uma maneira dramática. Então, isso é uma inovação muito grande. Eu achei muito legal. Eu gosto muito dessa série por conta disso. E no caso do The Big Bang Theory, eu acho ela muito legal por conta da riqueza dela. Porque são o quê? São nerds que eles... que são quatro... São quatro nerds? Que é o Sheldon... São quatro nerds. E mostrando a visão deles de como que eles veem o mundo comparado com a Penny, que é uma menina normal, que não é nerd. E aí o humor vem muito disso, troço que é óbvio pra eles, não é pra ela. Tem o vocabulário técnico, que também é bem legal. Agora, um ponto que eu até já conversei com os meus amigos sobre isso é que eles falam muito rápido, especialmente o Sheldon. Então, diminuir a velocidade, né? Muita gente, para conseguir entender, vai ter que diminuir a velocidade, porque se fala muito rápido. Michael, falou mesmo. Sheldon, Leonard, Raj e o Howard, exatamente. Então, é uma série muito boa por conta disso. Porque eu acho que traz coisas novas, coisas diferentes. A única coisa... É uma série de humor, tem muita variedade. O único ponto que vocês têm que prestar atenção é a velocidade, porque eles realmente falam muito rápido. E falam muito rápido e de vez em quando tem vocabulários técnicos da área da engenharia, física, que é a área que todos eles têm em comum. Então, isso pode dificultar um pouco o entendimento. Mas vale a pena, mas o desafio vale a pena, tá? Aqui outra pergunta que fizeram assistir com ou sem legenda, qual a melhor forma de assistir? Então, sei se você... Muito provavelmente vocês já passaram pelas duas experiências, assistir com ou sem legenda. Vou especificar aqui, vou falar de você assistir em inglês com a legenda em inglês, tá? Não tem nenhum problema de você assistir em inglês com a legenda em inglês. O que vai acontecer é o seguinte, por exemplo, se você tem mania de ler, quando eu coloco série em português, tipo séries, filmes em português mesmo, né, filmes brasileiros para assistir, eu sempre tiro a legenda porque eu tenho mania de ler, então eu vou ler. E você nunca vai ler na mesma velocidade que é falado. Isso daí é o primeiro aspecto. E no caso do inglês, quando você fala assistir com ou sem legenda, o nosso cérebro não consegue focar muito bem em duas coisas ao mesmo tempo. Então, se você colocar em inglês com a legenda em inglês, não tem nenhum problema, mas ele vai focar muito mais na leitura do que tá ali do que no seu listening. Isso é um problema? Não é nenhum problema. Depende da estratégia que você tá montando, tá? Então, as pessoas falam, deu fazer isso ou não deu fazer isso? Eu sempre, a resposta que eu dou depende, você tem que ser coerente com a sua estratégia. Vamos colocar aqui, a estratégia é de aumentar o meu vocabulário, a minha estratégia é de conseguir entender melhor a série, porque é uma série que eu não consigo entender direito. Pô, então beleza, coloca em inglês e com a legenda em inglês. Mas saiba que, qual é a consequência disso? Você vai focar muito mais no seu reading, você vai aumentar muito mais a sua habilidade de leitura do que propriamente o seu speaking. Porque você lê em velocidade diferente do que... Você não vai ler na mesma velocidade que o personagem está falando. Não há nem como. Então existe essa questão. Qual é a dica que eu dou? Tá? Para quem faz isso? Veja o episódio com a legenda... Existem várias coisas que você pode fazer, mas dentro dessa perspectiva, uma das formas veja o episódio com a legenda em inglês e depois você volta, tá? E aí você vê tudo sem olhar a legenda e sem se preocupar em entender. Porque, como você já viu muitas coisas, você viu muitas palavras, você já entendeu, agora sim você vai conseguir focar no seu listening. Na verdade, você foca no seu listening simplesmente por não tentar entender o que está sendo falado. Essa é a grande verdade. Você simplesmente deixa rolar e deixa o seu cérebro
ele cruzar as informações. Porque se você está tentando entender o que está sendo falado, você já está usando outros mecanismos. Não é à toa que o listening é uma habilidade passiva. O que é uma habilidade passiva? Você não está fazendo força para entender. E muitas pessoas não conseguem entender... muitas pessoas não conseguem entender essa diferença. O listening é uma habilidade passiva. Então, mas como que eu chego nesse nível de só entender? Exatamente, uma delas é usando esse tipo de técnica, a gente pode falar assim, né? Que o Michael acabou de perguntar. Com o Michael? Não, desculpa. Michael não, foi a pergunta que eu li aqui. Que me perguntaram aqui. É o quê? Você pode colocar em inglês, mas saiba que você não está trabalhando o listening naquele momento. Você está trabalhando a sua compreensão da série, daquele diálogo. É uma coisa. Você não está trabalhando tanto o seu listening naquele momento. O foco não é o listening. O teu cérebro, quando você estiver desempenhando duas atividades, ele vai focar mais em uma do que em outra. O que vai acontecer é você ir alternando essas atividades, tá? Por exemplo, muita gente ama estudar ouvindo música. Eu falo, eu não consigo estudar ouvindo música. A não ser que seja música clássica, porque não tem letra. E geralmente eu uso esse recurso se eu estiver em algum lugar que está tendo barulho. E eu prefiro o silêncio para poder estudar. Mas se eu tiver o barulho de alguém falando, assim, eu coloco música clássica, e aí é a minha segunda opção, porque não tem letra, e aí eu consigo estudar melhor. Mas acontece, foram feitos alguns estudos, que se você estiver estudando e ouvindo música, eu digo música com letra, o seu cérebro vai alternar o foco da sua atenção. Então você às vezes vai prestar atenção no que você está estudando, e às vezes você vai prestar atenção na letra da música. Então vai acontecer essa alteração de foco, tá? Porque não há como o teu cérebro focar em duas coisas. O nome diz já foco, né? Quando você foca em uma coisa, você automaticamente desfoca de outra, tá? Deixa eu ver outra coisa. Então, aplicando essa questão ao listening, se eu devo ver episódios de séries, se eu posso assistir com a legenda, sim, como eu falei, mas o teu foco, se você estiver lendo, tá na leitura. Não quer dizer que você não vai ouvir e entender alguma coisa. Você vai ouvir e vai entender algumas coisas, mas não é no mesmo fluxo. Então você vai alternar. Você vai, mas eu entendi uma palavra. Sim, tá? Mas você vai... A sua atenção vai ficar alternando o tempo inteiro. Isso é bom ou ruim? Vai depender da sua estratégia. Se o seu objetivo é entender a mensagem, beleza. Meu objetivo é entender o que está acontecendo naquela série. Tranquilo. Meu objetivo é melhorar o meu listening. Então faz isso e depois você volta no episódio e deixa rolar. Porque você não está melhorando o seu listening de maneira direta fazendo isso, tá? O Michael falou... A meta é assistir os vídeos do Jordan Peterson sem legenda e na velocidade normal do vídeo. Sim, sim. É muito engraçado essa questão de perspectiva, porque eu nunca tinha percebido que o Jordan Peterson ele fala tão rápido assim. Acho que um dos fatores é que eu gosto tanto dos temas que ele fala, eu já pesquiso sobre esses temas, eu não sinto essa velocidade dele. Na verdade, tiveram que me falar que ele fala rápido. Aliás, foi até o Michael que me falou, cara, ele fala rápido. Eu falei assim, sério? Nunca tinha percebido que ele fala tão rápido assim. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Aqui. Como lidar com a frustração de não entender muita coisa da série? Como lidar com a frustração de não entender muita coisa da série? A primeira coisa para você lidar com a frustração de qualquer coisa é você diminuir as suas expectativas. A gente tende a criar expectativas muito altas. Aposto que você já fez isso. Fala assim, eu vou entender um episódio de série por dia. E aí no final do mês eu vou ter entendido 30. E aí no final do ano eu vou ter entendido. Todo mundo, quando vai colocar metas, a gente tem a tendência de exagerar.
Qual é o problema disso? É que isso acaba lidando com a sua frustração. Porque se você coloca uma meta muito mais alta, o que é a frustração? É você não conseguir corresponder a uma determinada expectativa. Então, você não conseguiu alcançar aquilo, você vai se frustrar. Ponto. Eu sempre dou exemplo, e não canso de dar exemplo com isso, vou continuar dando exemplo com isso, porque é muito fácil de você conseguir visualizar. Eu sempre dou exemplo com coisas físicas. Por exemplo, levantar peso. Se você vai pra academia, falei, Marlon. Se você. Marlon sabe, ó. Se você vai pra academia e fala assim, eu vou levantar, sei lá, no leg, vou dar um exemplo de leg, eu sempre dou exemplo com o supino. Vou levantar no leg 200 quilos de cada lado. Se você conseguir isso de primeira, o que é muito difícil, tá? Parabéns. Mas se você é uma pessoa normal, você não vai conseguir fazer isso pelo menos de primeira. Por que eu dei exemplo com isso? Porque quando a gente fala de coisas físicas, é muito óbvio as nossas limitações. Então você vai conseguir, assim, pô, eu não consigo fazer isso. Mas quando são questões de aprendizado, que são coisas que envolvem processos mais abstratos, né, fica mais difícil da gente conseguir visualizar. Não, cara, isso daí não dá pra eu fazer. Então, qual é a primeira coisa? Diminua as suas expectativas. Quando você diminui as suas expectativas, você, pô, beleza, eu não sei se eu vou conseguir ver um episódio por dia, né? E aí, qual é o segundo conselho? Você precisa ter expectativas realistas. E como que você vai descobrir quanto tempo você demora para entender um episódio de uma série em inglês? Assistindo o episódio e tendo o primeiro dado. Então, você vai focar, não, o meu primeiro objetivo não é assistir um episódio por dia. O meu primeiro objetivo é assistir, conseguir entender o meu primeiro episódio de série em inglês. Aí, beleza, é esse o meu objetivo. Tá, depois que você alcançar esse objetivo, você vai ver, poxa, demorei, deixa eu ver, poxa, demorei 5 dias para conseguir. Legal, quer dizer que eu demoro 5 dias? Talvez. Veja o segundo episódio. Poxa, no segundo eu demorei 6 ou 4. Quer dizer que eu demoro de 5 a 6 dias? Calma. Veja o terceiro. Pô, no terceiro eu consegui ver em 4 dias ou em 3. Você vai tirar uma média disso para você criar as suas expectativas. E aí sim você vai ter uma expectativa mais baseada em algo real. Talvez o terceiro episódio você tenha diminuído porque você conseguiu garantir o quê? Que tu entendeu bem o primeiro e o segundo e o teu listening já aumentou a compreensão. E aí o terceiro fica mais fácil. Percebe? Então eu vejo que as pessoas se frustram porque elas colocam expectativas muito irreais. Então você precisa de dados, você precisa colocar as suas expectativas baseadas em coisas alcançáveis. Então a primeira coisa, você não pode se prometer nada. Depois que tu vê que tu consegue aprender um episódio, entender bem ele em média em 4, 5 dias, aí sim, então beleza, agora sim eu posso colocar uma meta. Então vou colocar uma meta e ainda assim te aconselho a colocar para baixo, tá? Demora 5 dias? Então vou colocar de 5 dias, o mês tem 30 dias, então eu conseguiria 6 episódios por mês. Beleza. Então vou colocar 4. Porque você também tem que levar em consideração outros fatores que você não tem controle. Vai ter dia que talvez você vai chegar tarde do trabalho cansado e vai precisar dormir. Vai ter dia que tu vai precisar levar a sua tia no médico. Então, por isso que, expectativa realista, depois que você coloca essa expectativa, você diminui um degrau, você diminui um pouco, porque ao fazer isso, você vai conseguir chegar mais próximo da sua realidade. Tudo isso para quê? Para você se frustrar menos. Então, seguindo esses conselhos, você consegue se frustrar menos, porque você vai estar trabalhando com expectativas reais. Beleza, gente? Posso... Essa pergunta aqui, olha só que legal. Posso usar série para me expor ao inglês, mesmo que não esteja entendendo quase nada? Então, eu vou te falar a maneira ideal para você fazer isso. Primeiro, vamos entender o que é se expor. Eu falei no vídeo o que é se expor. Se expor
é você simplesmente colocar um episódio de uma série, um documentário, um vídeo no YouTube, o que quer que seja, e deixar rolar. Não fazer força para entender, não pensar em nada, quase uma meditação. Na verdade, é uma espécie de meditação. E deixar o teu cérebro cruzando informação, entender o que está sendo falado. E eu expliquei vários motivos, quais são os benefícios disso na aula que eu gravei. Vou aqui falar bem rápido. Você trabalha mais com o seu inconsciente, o teu cérebro, você deixa ele cruzar informação por si só. Então, na hora de você falar, você aumenta a probabilidade dele já te sugerir algumas palavras, você foca mais no ambiente ao redor, é mais no todo, várias vantagens. Então, isso é se expor ao inglês. Então, posso usar série para me expor em inglês mesmo quando não esteja entendendo quase nada? Então seria o quê? Eu coloco um episódio de uma série, não estou entendendo nada. Isso vai me ajudar a me expor ao inglês? Qual é o conselho que eu dou? Você pode fazer isso e deixar o teu cérebro ir cruzando informação. Quando você se expõe, simplesmente deixa aquilo rolar. O episódio de uma série, e você falou assim, caramba, cara, não entendi quase nada. Você já pegou algumas informações daquele episódio. Como eu já falei anteriormente, você já pegou, você já viu as situações, você já entendeu algumas palavras, sim, por mais que você pense quase nada, você já entendeu algumas palavras, você já viu algumas ações dos personagens, e tudo isso entra como informação para o seu cérebro, para ele conseguir identificar o que acontece ou não. O que eu sugiro você fazer é você assistir de novo, uma das opções é você assistir de novo se expondo. Por quê? Eu tenho certeza. Fazendo a mesma coisa e deixar rolar e só prestar atenção. Sem ler, se expor pela segunda vez. Eu tenho certeza que você vai entender mais. Então, se você fizer isso, você vai entender mais. Quer dizer que depois eu não posso assistir o episódio lendo? Pode! Então, aí depois você pode assistir o episódio lendo para poder pegar mais informação. Depois você pode se expor de novo. E aí você vai conseguir pegar mais informação. O que eu falei, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte. Quando você organiza os seus estudos, não só em inglês, em qualquer coisa, você sabe o seu objetivo, a técnica que você está usando, você passa a ter autonomia para decidir o que você vai fazer. O que é a exposição? Se o seu objetivo é aumentar o seu conhecimento, se o seu objetivo é aumentar o seu contato com o inglês se expondo, porque você quer os benefícios da exposição, quando você vê 2 vezes se expondo e depois você lê, coloca a série lá com a legenda e você lê, e você depois se expõe de novo, essa questão de você ler está dentro da estratégia da exposição. Por quê? Olha só que interessante. Porque, embora você esteja fazendo uma outra coisa, não, eu estou lendo. Se o teu objetivo é ver de novo se expondo, você está pegando mais informação daquilo que está sendo falado, né, que está escrito ali, para quando você se expor de novo, você conseguir se expor melhor, você conseguir aprender mais, você conseguir entender mais do que está sendo falado. Então, quando a gente tem um objetivo, a gente vai adaptando as técnicas para esse objetivo. Não é porque você leu depois e depois você se expôs que você beleza, eu não estou me expondo mais. Não, isso está entrando dentro do seu objetivo da exposição ao inglês, de você melhorar a sua técnica, a sua compreensão no inglês. Então, por isso que quando a gente entende, a gente acaba dominando. Beleza? Outra pergunta que foi falada aqui é: qual a influência das séries no processo de aprendizado do inglês? Falando de maneira bem geral, vocabulário. Você vai aumentar o seu vocabulário. Situações. Você se expõe mais a situações. Cultura, também você vai aumentar a sua cultura. Uma coisa também que é uma consequência do inglês, que eu vivo muito isso, que eu vejo um vídeo em inglês e eu vou indicar esse vídeo para alguém e falo assim, caramba, esse vídeo não tem em português. Então, quando você começa, depois de um tempo
que você está praticando inglês, você começa a usar o inglês, vendo série, né, essas coisas, não só para aprender inglês, você acaba usando o inglês como um meio para você se divertir, para poder aumentar a sua cultura. Então, esses são os benefícios. Não só o inglês como objetivo final, melhorar o meu inglês, mas o inglês como um meio para você se divertir, para você estudar, para você ler um livro que ainda não tem uma tradução, talvez, ou então para você ler o livro no original, que é diferente, tá? Então, é esse um dos objetivos. Outra pergunta aqui. Como perceber a minha evolução no inglês enquanto eu assisto série? Na verdade, eu falaria não como perceber, porque você vai perceber. A questão é quando você vai perceber, né? E aí a gente precisa estar atento para isso. Quando você estiver vendo o episódio de uma série e passar uma cena ou cenas e você conseguir entender tudo, caramba, você vai perceber. Você mesmo vai perceber que você está evoluindo. Caramba, eu tô conseguindo entender muito mais agora. Entendeu? Então, é muito mais uma questão de você vai perceber do que como perceber. Não é algo que você faz para perceber. É algo que acontece com você. Você vai se pegar entendendo. Caramba, entendi. Que nem com música. Todo mundo já se pegou, todo mundo que pratica inglês, estuda inglês, já se pegou falando, caramba, entendi o que ele falou. Né? Você não perguntou, como que eu entendo? Não, você se percebeu entendendo o que foi falado. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só deixar a pergunta aqui, porque o objetivo da live é a gente conversar e trazer para a prática aquilo que eu criei lá o vídeo pra gente, expliquei as técnicas, as teorias, porque é na prática que a gente vai encontrando as dificuldades mesmo, beleza? Então, obrigado a todo mundo que participou, que interagiu aqui na live e nos vemos na próxima. Bye bye. See you.